dia. Hoje nós vamos ver aqui o que a gente fez no varejo de inovação de mercado, né? Os nossos clientes mais voltados para o varejo. Todo esse processo foi desenvolvido na versão 28 para lançamento agora na versão 29, que libera agora no dia 5. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar os tópicos, que é o Papa Fila, integração com o cofre da Prosegur, tem uma outra integração também que é chamada de Scantec, o TOTS Promoções, o recebimento de faturas da Tricard, a unificação dos processos de nota fiscal de acompanhamento e a geração da movimentação de nota fiscal de IPI nas vendas de consumo final, de consumidor final. No primeiro tópico a gente tem o Papa Fila. O Papa Fila é uma solução Android que ela pode ser utilizada tanto no tablet, no smartphone, para otimizar o atendimento do consumidor final na loja, para diminuir o tempo de espera nas filas do supermercado e do varejo em geral, né? Não só do supermercado, mas já vai, logo ele vai estar podendo ser atendido em outros ramos também do nosso varejo, né? Hoje o que a gente tem de problema, né? As longas filas nos caixas, os carrinhos com a grande quantidade de itens, aumentando o tempo de atendimento das operadoras em caixa, e o cliente não aguarda muito tempo nas filas, né? Aguarda hoje, não gostaria de aguardar. Então a gente até colocou a hashtag que espera é dinheiro parado, né? E na lateral ali a gente colocou para citar o que seria o Papa Fila. Então ali está como uma tela do funcionamento do smartphone. O que é o funcionamento dele? Ele faz tipo uma coleta dos itens no carrinho. Você pode ir lá e bipar todos os itens no carrinho de compras do cliente. E quando você bipar todos os itens, ele já vai gerar um orçamento por frente de caixa. Então, quando o cliente for direcionado, que vai ter assim, pode-se ter caixas direcionados ou os caixas normais. Quando o cliente chegar no seu atendimento, chegar a vez dele, todos os itens já foram coletados anteriormente. Então ele só vai fazer o registro, a importação dessa venda, né, desse orçamento e realizar o pagamento. Então diminui o tempo de espera deles na fila, né, podendo fazer uma prévia coleta dos itens que já foram pegados pelo cliente. O cliente não precisa passar nada do carrinho de novo? Não. Nesse caso chegar aqui, no caixa, isso, hoje a gente tem uma questão que é o seguinte: o produto que ele é pesado, que ele foi pesado anteriormente e tem etiqueta de código de barra, tranquilo, a gente vai conseguir coletar. Agora, em situações, por exemplo, em alguns locais que o hortifruti, que o próprio cliente pega, põe o saquinho para pesar no caixa, esses vão ter que ser pesados individualmente, porque ele não tem a etiqueta de código de barra. Então é a única situação que ele vai ser preciso ser pesado no caixa, os produtos que não têm o código de barra, isso mesmo. No caso, os produtos pesados que não são manipulados anteriormente, né? Só que isso com o atacadão da vida que já pega, né? O cliente precisa pesar já. O atacadão, se eu não me engano, ele tem as duas formas. Ele tem tanto que já vai embalado, né? Que ele faz uma embalagem prévia, esse sim, já é coletado normalmente. Agora aquele do cliente vai lá, pega os produtos e pesa na balança central. Não, o do atacadão sim, todo é pesado anteriormente, é verdade. Geralmente o atacaria já é assim, o açaí é assim. Isso mesmo, sem pesar. Você coloca o produto, mas é pesado na balança do retaguarda, é isso mesmo. Esse é 100% então, é verdade. Então esses vão ser gerados 100%. Aí aqui é a solução. O profissional realiza a coleta dos dados dos itens com o smartphone Android quando o cliente ainda está na fila. O operador de caixa importa rapidamente todos os itens previamente coletados e a gente tem uma redução de até 80% no tempo que o cliente espera nas filas, né? Como que ele sabe que aquele produto daquele cliente não vai fazer pagamento? Ele vai estar com o carrinho da venda, né? Tipo assim, ele vai ser identificado pelo nome do cliente. O número é pelo nome, o cliente dá o nome e no caixa, na hora que ele vai passar, a pesquisa é feita pelo nome do cliente. Pelo nome e pelo código.
onde faz a gravação no sistema, né? Eu faço a coleta, aí com o nome ou com o número da pré-venda, nesse caso aqui a gente fala orçamento, mas é com uma pré-venda, que já está sendo coletado, foi uma captura prévia para registro da venda. É o cliente que informa esse número lá no Não, caixa? o nome. O nome. Pode usar o nome. Vai quando a pessoa, o operador está lá coletando os dados, que ele terminou de perguntar o nome do cliente, aí o cliente vai passar o nome dele, ele vai gravar a pré-venda já com o nome do cliente. Entendeu? Pressupõe que o cliente não vai pôr mais nada no carrinho, né? Sim, ele já vai estar na fila, na verdade. Por exemplo, eu falo porque assim, às vezes eu vou muito ao Açaí, por exemplo, né? Certo, que é próximo da minha casa. Às vezes a gente está na fila e eu, por exemplo, minha mãe mesmo, lembrei do detergente, volta lá pega. Lembrei do anunciante, vai lá e pega. Questões, justamente. Se já tiver feito essa coleta, ele tem que ser separado. Nada impede também que quando você faz a captura dessa pré-venda já que puxa ela no caixa e seja adicionado novos itens. Tá. Pode ou ser retirado, não travado, ou retirado, não é travado. Então hoje ele faz uma puxa e qualquer divergência, qualquer questionamento, o item pode ser cancelado, pode ser inserido. Eu falo que num carrinho grande, se a pessoa coloca um desodorante a mais uma coisa, vai passar batido, porque não tem conferência, né? Justamente. A próxima inovação nossa é a integração com o cofre Prosegur, da empresa mesmo, né, Prosegur. Que essa integração visa aumentar a segurança no armazenamento de numerários, integrando a movimentação realizada no cofre automaticamente com o Intor. O que seria isso? Vamos dizer aqui no problema e a solução. O problema, os depósitos realizados no cofre com controle manual, a falta de segurança no armazenamento de numerários e a falta de segurança no transporte de valores até a instituição financeira. Seria o quê? Hoje eu vou registrando as vendas dos caixas, recebendo dos clientes, e chega um determinado momento que a gente chama de sangria. A gente tem que fazer a sangria no caixa dos valores. Então, o cofre Prosegur, ele visa isso. Quando eu faço a sangria direto no caixa, eu deposito esses valores diretamente no cofre, e esse cofre me imprime um comprovante de venda, de sangria no caso. Eu depositei lá, vamos supor que eu fiz a sangria no caixa lá no valor de R$1.000. Eu faço a sangria, deposito no cofre e ela me emite um recibo, até que está na tela, na imagem ali. Só que esse cofre também já é interligado automaticamente com o sistema. Então ele gera, e o cofre vai gerar esse valor no sistema, a gente vai integrar e depois confrontar no final do dia os valores que foram depositados no cofre. Esses valores, o próprio Prosegur já se torna responsável por eles, então eles vão levar para a empresa deles fazer a validação se realmente é aquele valor mesmo, e depois mandar um arquivo de retorno confirmando se aquele valor está correto ou se teve divergência. Então toda a apuração dos valores que foram feitas no cofre são integralizadas juntamente no sistema hoje. Entendeu? Quando não se tem essa integração do cofre Prosegur, aí tudo é feito manualmente dentro da própria empresa pela tesouraria. Você vai para a tesouraria, algum funcionário faz a conferência daqueles valores e integraliza isso no sistema, né? Faz a conferência do que está no sistema com realmente o que está em moeda mesmo, em valor real, né? E a solução funciona como um auxílio na prevenção de perdas e de contabilidade dos numerários. É a questão que a gente falou de ter funcionário específico para ficar fazendo essas conferências. A integração dos depósitos realizados no cofre com o sistema automaticamente. Então, é feito dessa forma, realiza a integração automática. De acordo com o contrato do cliente com a empresa, o crédito na conta do cliente pode acontecer em D+1, que seria um dia, ou até mesmo no mesmo dia ou em tempo real, conforme o contrato. Então ele pode ter essa praticidade, conforme o contrato ele depositou no cofre, mesmo sem ter feito a conferência pela Prosegur, já libera automático o valor para o cliente. Caso, claro que tem um custo para isso tudo, e se tiver alguma divergência, depois ela é tratada posteriormente. Mas de acordo com o contrato, eu consigo fazer dessas formas. E o outro ponto, que é o carro forte da Prosegur, passa no estabelecimento e recolhe os valores depositados no cofre, com total segurança. Então o cliente não tem aquela responsabilidade
de ter que transportar esses valores para a instituição bancária, né? Correndo risco de furtos, de fraude e tudo mais. Essa aqui é uma outra integração também com a empresa chamada Scantec, uma empresa, nesse caso, uruguaia, inclusive. Ela é uma ferramenta que permite à indústria definir promoções orientadas para o comércio varejista. Essas promoções podem ser aceitas ou rejeitadas pelo varejista conforme a conveniência do seu negócio. O que seria essa integração? Todo estabelecimento ele faz promoções de mercadorias. Muitas das vezes por algum patrocínio de algum fornecedor, ou então por um motivo, esse produto está chegando à data de vencimento, faz uma promoção para poder vender aqueles produtos que estão próximos ao vencimento. E a maioria das vezes, ou com patrocínio de algum fornecedor ou dele mesmo, de produtos que estão sendo vendidos. Nesse caso aqui, dessa integração, o que acontece? Essa empresa ela faz uma integração direta com a indústria, com o fabricante mesmo das mercadorias. E essa integração, o que acontece? O próprio fabricante, juntamente com essa empresa, disponibiliza promoções para os determinados produtos no seu segmento. Então, ele determina, assim, pode determinar para a empresa que está conveniada com a Scantec. O pacote de arroz está com a promoção, se tira R$10, ele pode ser vendido por R$9. Você pode fazer essa promoção. Se o varejista achar interessante, ele faz essa promoção do produto a R$9 e essa diferença do preço normal de R$1, ele vai ser reembolsado pela empresa. Ele não vai simplesmente dar aquela promoção e ficar por aquilo mesmo. Mas é tipo tempo real? Sim, na hora do registro do item, ele verifica, a gente passa os produtos que estão sendo registrados para esse motor de validação, ele valida aqueles itens, verifica se algum está em promoção e já retorna aquela promoção. Claro que mediante um aceite prévio da empresa, né, do dono da empresa. Assim, a validação em tempo real, mas você fala assim, a minha parte de secos e molhados não tem problema, eu quero participar. Então, os produtos que foram passando ali, de acordo com o dia, a hora, eles vão verificando. Tem alguma promoção para esse item? Tem, ele já retorna automaticamente para o registro. Entendeu? Então, é dessa forma. Eu preciso do motor de promoções para isso? Preciso. Obrigatório. Obrigatório. O problema é a falta de competitividade nas ações promocionais. A falta de flexibilidade na criação de campanhas promocionais. E as ações promocionais patrocinadas pela própria empresa diminuindo assim a margem de lucro da campanha. Foi bem isso que eu acabei de falar. Então hoje quando ele vai fazer uma ação, ele fica restrito à margem, né? Principalmente à margem, do que ele comprou e com que ele vai fazer a ação promocional, ele fica penalizado. Então hoje é o problema relacionado a esse assunto. E quando eu tenho uma solução da Scantec, ela visa alavancar a venda de produtos através de campanhas promocionais. Aí a indústria patrocina a promoção de produtos, atraindo o público para a loja, melhorando o faturamento da empresa, pois essa ação está sendo patrocinada pela própria indústria. Então o cliente está tendo benefício com essa ação, ele não está tendo perda, ele mantém a margem de lucro dele. E ao mesmo tempo ele atrai mais clientes para a loja dele, né, com essas ações. Aí possibilita o reposicionamento no mercado, aumentando a competitividade frente a seus concorrentes. Atrai e fideliza novos clientes e reduz a quantidade de intermediários nas ações promocionais. Esse último tópico foi o que eu citei, de às vezes ele depender de um fornecedor ou de outra situação que vai intermediar essa promoção dele, caso ele não queira bancar por conta própria. Então, nesse caso, vem direto da indústria, não vem de um fornecedor, por exemplo, vem lá da ponta mesmo, da principal, do própria indústria. Então, essa é a integração com a Scantec. O TOTS Promoções é uma ferramenta criada para atrair e fidelizar novos clientes, proporcionando a criação de ações promocionais para a loja e direcionadas para um público específico, aumentando o volume e a rotatividade de vendas dos produtos.
Esse Totas Promoções ele já é um produto criado pela gente, interno nosso aqui, que também visa criar, que aqui no caso já são ações, criação mesmo de ações promocionais. Então ele vai dar, a gente está com esse produto aumentando a possibilidade de ações promocionais e de formas de campanhas promocionais no sistema, porque hoje a gente é um pouco engessado com relação a formas de campanhas promocionais. Igual a gente tem no varejo muitas formas de ações. Compre 2, leve 1, compre 3, ganhe 50% de desconto em outro, leve 1, pague 1 centavo. São N formas de você fazer uma ação promocional, uma campanha promocional. Então esse produto ele visa justamente isso, facilitar a criação de campanhas promocionais de acordo com a atividade do cliente e do que mais vai atender à necessidade do público dele, né? Então o que a gente tem como problema? A pouca flexibilidade na criação de campanhas promocionais, hoje é um dos nossos problemas. Os tipos de campanha existentes são defasados do mercado varejista e a grande complexidade para a criação de ações promocionais com processos distribuídos em várias rotinas. Hoje nós temos esse problema que se é um determinado tipo de campanha eu tenho que ir em um modo, em uma rotina. Quando é um outro tipo eu tenho que ir lá em outro lugar, não é centralizado. Cada tipo de ação, conforme a necessidade, eu tenho que ir num canto diferente para poder fazer a criação. Então a gente traz uma complexidade muito grande e o tempo também para essa criação. Então, querendo ou não, isso aí gera um custo operacional para a empresa, né? Victor, isso daí vai ser pro Delphi, pro Java? Sim. E qual vai ser a rotina? Ele não é uma rotina, não é uma rotina. Ele é um serviço, ele foi criado no ambiente já Java. Então ele tem uma interface, né? É tipo um serviço. Então eu vou criar essas ações promocionais desse motor de oferta. Ele vai ter que ter um ambiente preparado em Java. Não vai ser rotina do Wintor, no menu do Wintor. E vai funcionar tanto para o novo PDV, que é o Totas PDV, como também para o frente de caixa 2075. E também será integrado com a rotina de material de construção, a 2030 também. Posteriormente, ainda não está integrado, mas também será integrada com a 2030. Então hoje vai funcionar nos nossos 3 frentes de caixa. O cliente vai ter custo extra? Não tem custo extra. Ele vai ter só essa parte da estrutura de instalação dele, mas assim, não vai ter um custo a mais, não vai ser um módulo à parte, nada. Vai estar dentro do varejo disponibilizado a todos os clientes. No primeiro momento, só no segmento de varejo. O segmento de home center e material de construção ainda vai ser futuramente. Nós estamos terminando essa parte, terminamos agora essa parte de integração, agora para liberação para a versão 29 agora, para a gente terminar esse processo. Aqui vai criar, porque vai ser próprio cliente? Sim. Tem várias formas de criação. O cliente vai definir, é como se fosse uma oferta. Aí a oferta ele vai definir se ele quer só colocar um preço abaixo do valor normal, se ele quer fazer uma ação, se compre X, ganhe Y. Então ele vai montar o tipo de oferta que ele quer, conforme a necessidade. Pode ser oferta direcionada para determinado produto, ou pode ser uma oferta também para algum departamento, seção, assim, ele vai ter agora a gama de formas dele fazer são enormes. Aí, de acordo com a necessidade de cada um, ele vai montar a sua campanha promocional. Ele vai poder montar kit lá também ou não? Kit de conceito? Ele vai conseguir montar o processo de igual a gente citou. Como se fosse um mix de brindes. Vendo A, B e C, tipo a ganha D. Mais ou menos. Ele pode montar um processo de, se você me comprar, por exemplo, 5 pacotes de pipoca, você vai ganhar um Guaraná Antártica 2 litros. É um exemplo. Então, eu quero comprar A, B e C, posso ganhar um outro A ou um D, qualquer coisa. Então, ele vai montar os requisitos, o que eu defino que se o cliente me comprar,
que ele tem que me comprar para poder ganhar determinada coisa ou ganhar desconto em determinada coisa. Eu posso não? Tá. Você sabe se ele vai trabalhar com família também? Sim. Também. A solução. A centralização e a flexibilização na criação de ações promocionais. Então ele vai vai centralizar nesse motor as formas para ele fazer as campanhas promocionais, sem a necessidade de utilizar várias rotinas para poder realizar a ação. A praticidade na criação das campanhas promocionais, buscando maior agilidade e diminuindo o custo operacional, que é um problema hoje. E possibilita o reposicionamento no mercado, aumentando a competitividade em frente aos seus concorrentes. Que hoje a gente já aumentando assim esse leque de opções para o cliente criar uma campanha, ele se iguala, passa na frente de muitos concorrentes hoje no mercado. Aqui a gente tem um esboço do que é o motor de ofertas. Então a gente vai ter um motor, a parte do menu, que é a configuração e a abertura do motor. E a gente também tem a questão das ofertas customizadas, que a gente falava, promoções e cupons de desconto. Então aqui só de cara são 3 leques de opções que nós temos. Você pode gerar um cupom de desconto, as ofertas customizadas, que foi o que eu mais falei aqui, e as promoções dirigidas mesmo, a própria oferta propriamente dita. O produto de X está de oferta, passa a valer Y, direcionada ao próprio produto. Aqui nós temos aqui as ofertas, que tenho a parte que eu vou cadastrar o requisito, o que o cliente vai ter que me comprar, por exemplo, vai criar a regra, e depois o que o cliente vai ter de benefício com aquela regra. E a parte de ofertas mesmo dirigida a determinados produtos. Então a gente vai ter aqui, onde ele vai criar o código da campanha, vai criar a campanha, aqui ele vai dizer qual que é a ação, que seria o requisito, o que ele vai precisar fazer para poder depois ganhar determinado benefício. Então essa hoje é a tela do cadastro das ofertas. Bem intuitivo, né? Sim. E tem um detalhe, hoje ela não está tão intuitiva, porque como a gente fez nessa primeira versão, ela vai ficar mudar um pouco de trabalho em algumas criações pela quantidade de opções. A gente agora, a partir dessa liberação, já estamos trabalhando para facilitar mais ainda essas criações. Então a gente vai estar modificando algumas telas para elas trabalharem em Wizard, para tornar mais prático e mais rápido ainda essas criações de ofertas e campanhas. Então assim, na V2, na versão 2, a gente já vai estar liberando isso com mais prática ainda para o cliente cadastrar mais rápido as ofertas. Então, como tem uma série de possibilidades de cadastrar ofertas, ele deixa eu incluir o mesmo item em 2 ofertas diferentes, ele dá algum alerta a esse respeito. Imagina o seguinte, encontra um produto numa promoção, pague 2, leve 3. Aí depois, mesmo sem querer, inclui esse mesmo produto numa outra promoção dentro da mesma validade, dando 10% de desconto. Estamos verificando isso ou o cara pode fazer Não, hoje a gente faz uma verificação e dependendo da campanha, dependendo do tipo da campanha, ela valida o que atendeu primeiro. Você pode ter uma opção que eu compro A e B e ganho C. Eu posso ter uma opção que você compra D e E e ganha o mesmo C. Isso pode acontecer. Então ele sempre vai verificar o que atendeu primeiro. Atendi o que eu atendi primeiro, dou a questão da campanha. Nesse outro formato eu vou ter que rever os dois para poder ganhar novamente. E tem a opção também de limitar a quantidade. No caso, por exemplo, o brinde. O brinde eu também posso limitar a quantidade que o cliente pode ganhar numa venda. Tem essa opção também, nesse caso do brinde. Então hoje ele faz essas validações conforme a campanha. O tipo da campanha,
ou ele, dependendo da situação, ou ele trava direto na rotina, ou então ele vai por ordem. O que atendeu primeiro é que vai atender a campanha primeiro, é o que vai ser registrado. O próximo é o recebimento de faturas Tricard. Também é uma integração para recebimento de faturas de cartão próprio da rede Tricard. Esse pagamento diretamente no PDV. Então hoje a gente tem como problema o cliente impossibilitar de pagar a fatura via sistema no próprio estabelecimento. Então quer dizer, a empresa tem um cartão da Tricard, o seu cliente realiza as compras, mas no momento de fazer o pagamento da fatura, para fazer o desbloqueio do valor, para poder fazer uma nova compra, hoje ele não consegue fazer isso dentro do estabelecimento no frente de caixa. Ou ele tem que fazer por um POS à parte, que o cliente tem que manter, ou então pagar em outro local, numa casa lotérica ou no banco. Hoje até hoje não proporcionava o pagamento dessa fatura no próprio PDV. Então isso nós estamos disponibilizando hoje. O pagamento deve ser fora do sistema, no POS, impossibilitando a liberação do limite de crédito em tempo real. O estabelecimento necessita de um POS para pagamento, gerando filas e desgaste no atendimento ao cliente. Então, quer dizer, se o cliente está ali para pagar uma fatura e fazer uma nova compra, ele tem que ir no balcão central, no outro local, fazer esse pagamento para depois fazer suas compras. E dessa forma, fazendo por um pagamento no POS, o limite de crédito não é liberado automaticamente, online. Então, geralmente, a maioria das vezes é de um dia para o outro. Faz pagamento hoje, meu crédito libera amanhã. Mas só como ele está com o limite já, vamos supor, se tiver com no limite já, aquela compra ele não vai conseguir fazer. E a solução seria a liberação de crédito online, que é essa questão. Ele vai pagar no PDV e online ele já consegue fazer o pagamento e já poder passar as compras e já aproveitar o limite no mesmo momento. O processo de recebimento da fatura é totalmente integrado no sistema. O recebimento é sem a necessidade da fatura impressa. Até um detalhe também, só com cartão eu consigo fazer o pagamento. Eu não preciso ter ali a fatura em mãos para poder realizar o pagamento. Faço a consulta online e já faz o pagamento. Agilidade no atendimento ao cliente diretamente no PDV, para pagamentos e consulta de saldo de fatura. Então tem a opção de pagamento, estorno e consulta de saldo também, das faturas. Então hoje a gente tem a tela aqui, que seria de registro, no caso do pagamento, tem a data do pagamento, o valor de desconto caso tenha, o valor do acréscimo, o valor total da fatura e o valor que o cliente está pagando, que também tem a opção, se uma fatura der um valor aqui de R$1.000, o cliente tem a opção, não quero pagar os 1.000, quero pagar 800. Então, tem a opção. E do lado de cá, seriam os comprovantes de pagamento da fatura. Aqui do recebimento, comprovante realmente do pagamento, e aqui do saldo de venda. Então, assim, da venda mesmo. Então, tem esses dois comprovantes que são emitidos no PDV. Esse pagamento de faturas só está disponibilizado no novo PDV, no TOTS PDV. Aqui já é uma questão de unificação de processos, aí já não é diretamente do frente de caixa, que já é na parte de retaguarda, que é a unificação de processos de nota fiscal de acompanhamento. Seria a unificação de processo de geração de nota fiscal simples remessa, que seria gerar uma nota fiscal de acompanhamento dos cupons fiscais gerados no frente de caixa. Problema. Hoje a gente tem duas rotinas diferentes para a emissão de nota fiscal de acompanhamento, que seria hoje a rotina 1443 e a rotina 25/6. Então são duas rotinas que realizam a mesma função, só que cada uma tem uma particularidade, tem algumas particularidades que não tem na outra. Então, dependendo da determinada situação, o cliente usa a 25/6, dependendo da situação, ele utiliza a 1443. Então, assim, processo de TINS para a geração da nota fiscal.
e a manutenção duplicada, aumentando o custo operacional. Então, qualquer tipo de legislação ou melhoria que tem, eu tenho que fazer em 2 rotinas. Então, duplica nosso esforço interno aqui. A solução seria a agilidade na geração de nota fiscal de acompanhamento de vendas realizadas no varejo, a redução do custo operacional e a unificação dos processos em somente uma rotina. Então, hoje a gente eliminou a rotina 2056 do sistema, ficando somente com a rotina 1443. Então, a gente unificou todos os processos, o que tinha de particularidade na rotina 256 foi migrada para a rotina 1443. Então, a gente diminuiu isso. É um processo que nós começamos com essas rotinas e futuramente outras rotinas nossas que também têm processos duplicados no sistema também serão descontinuadas e gerando um processo só. E aqui a tela. Por exemplo, hoje eu tenho a rotina 1443, que eu tenho agora a opção de simples remessa e aqui os dados simples remessa. A diferença dessa rotina que ela tem a mais, por exemplo, que na 2056 não tem, é que eu consigo marcar várias notas fiscais e gerar uma única nota de acompanhamento com os dados de todas essas notas, das notas filtradas. Então essa é uma praticidade que essa rotina tem, por exemplo, que ela não existia na rotina 256. Então é até um dos motivos que a gente resolveu manter essa rotina e descontinuar a outra. Vitor, se eu agrupar 5 notas e quiser cancelar uma agora, nesse processo, não tem jeito. eu cancelo todas. Então, quer dizer, e essa janela daqui, inclusive, já é no novo formato criado, porque essa parte aqui, por exemplo, ela não existia. Já abria diretamente aqui, nessa tela. Então, hoje a gente criou um outro processo dentro dessa rotina, que é o que eu vou falar em seguida. Que seria essa daqui. Geração de nota fiscal de IPI de movimentações de venda ao consumidor final. Esse é um processo criado para atender a legislação vigente para a geração diária de nota fiscal de IPI das vendas realizadas no PDV. Então, isso aqui se trata de uma legislação federal que diz que eu tenho de todas as vendas a consumidor final realizada no frente de caixa, no final do dia eu tenho que gerar uma nota de movimento único de IPI desses cupons, dos produtos que tiveram IPI. Então, o que a gente fez? O problema: não conformidade com a legislação vigente, a nota fiscal não emitida via sistema, sendo gerada manualmente pela equipe contábil. Então o cliente tinha uma rotina que gerava um relatório e manualmente o cliente tinha que emitir esse relatório e enviar para a parte de contabilidade dele para ele estar fazendo a apuração e a geração manual dessa nota. E, consequentemente, isso traria insegurança, né, no processo de emissão de nota fiscal com os dados baseados em relatórios. Então ficava um processo totalmente manual, dependendo de outras pessoas para realizar o processo. E a solução? Geração da nota fiscal diretamente pelo sistema, a redução da complexidade do processo, diminuindo o custo operacional do cliente e a garantia e consistência das informações para a geração da nota fiscal. Então, a rotina que a gente definiu para fazer esse processo é a mesma rotina 1443, que antes ela só tinha um processo de simples remessa. Agora nós criamos um novo processo, que é a nota fiscal de resumo de IPI. Então, criamos um novo processo, aproveitamos a rotina. E quando ele seleciona essa opção, ele vai abrir uma nova janela para o cliente filtrar por data. No caso aqui, geralmente, ela é uma missão diária, ele tem que gerar dia a dia, ele vai filtrar a filial, o caixa e o período, né, que ele necessita, gerando os cupons. Desse ele vai selecionar todos e emitir a nota fiscal de resumo de IPI, de venda de IPI desses cupons definidos. Porque o IPI não existe em todos os itens, geralmente ele é de produto industrializado. Então, assim, nem todo item de um cupom fiscal tem IPI, mas todos que têm entram nessa apuração para a geração dessa nota. E tem que ser por caixa? Por caixa e por dia. Eu não posso, hoje, pela legislação,
Fazer do estabelecimento inteiro. Não posso nem fazer do estabelecimento inteiro e nem pegar um caixa, por exemplo, do dia 1º ao dia 30. Caixa a caixa, sem problema, caixa a caixa, mas do dia 1º ao dia 30. A legislação fala que essa nota tem que ser diária. E se ele esquecer um dia, no outro dia ele consegue emitir? Consegue, a gente dá essa opção hoje dessa emissão no período. A gente ele pode selecionar. Ele Hoje pode dá chegar na critério sexta-feira e fazer o dia a dia, por exemplo? Ele pode, mas agora não é a questão recomendado. não é recomendado e sim, ele pode ser autuado. Aí, assim, porque que acontece? Essa legislação é legislação federal. Ela não tem uma normativa, ela não tem uma nota técnica dizendo como deve ser feito assim, a apuração, os dados. Ela determina que os estados que são responsáveis pelo recolhimento, que eles determinem como deve ser tanto o layout de nota, a forma de envio e tudo mais. Só que quando a gente chegava nos estados, assim, como que eu tenho que gerar essa nota para vocês? Também não sabemos. Não é com a gente, a legislação federal tem que ver com o CONFAS. Aí ficava, um joga para lá, joga para cá. Tanto é que a gente fez esse formato que a gente fez baseado numa regra definida pela própria TOTS, no entendimento da legislação de acordo com a TOTS. Porque cada empresa, cada software house pode ter um entendimento diferente dessa legislação. E como ela não tem uma normatização, cada um interpreta a legislação da forma que achar melhor. Não existe uma regra definida e a ferro e fogo aquela regra. Entendeu? E é isso, gente. Meu nome é Vitor, sou dono de produtos lá do varejo. E assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar. Então, oi? As primeiras melhorias que o professor. Você quer terminar a gravação? Que eu parte de novo?